Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas como não se preocupar quando o mundo parece desabar? Como não temer quando o futuro parece escuro? A ansiedade é o grito silencioso de uma alma que tenta manter tudo de pé, enquanto por dentro tudo está caindo. Você já se sentiu assim? Como se estivesse sufocando em pensamentos? Como se estivesse cansado, sem nem ter começado o dia? A ansiedade não aparece nas fotos, mas esconde sorrisos. Ela não deixa marcas no corpo, mas pesa nos ombros. Ela te faz olhar para o teto à noite, se perguntando se Deus ainda está ouvindo. Salmos capítulo 13, versículo 1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Esse foi Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas também um homem com o coração em pedaços. Não é pecado se sentir sobrecarregado. Não é fraqueza admitir que está difícil. Na verdade, todo mundo enfrenta algo, mas nem todo mundo fala sobre isso. Por isso, essa mensagem é para você, que já se perguntou: será que Deus se importa com o que estou passando? Ele se importa, ele vê, ele sente com você. Isaías capítulo 49, versículo 15. Pode uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama? Ainda que ela se esqueça, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Você pode estar lutando em silêncio, mas não está lutando sozinho. Deus está presente, mesmo quando tudo parece ausente. Ele está no quarto escuro, na lágrima escondida, na oração sussurrada. Hoje, Ele quer falar com você, com calma, com amor, com verdade. Não com julgamentos, mas com consolo. Então respire fundo e abra o coração. Porque a palavra que vem a seguir pode ser o começo da sua cura. A ansiedade costuma ser um visitante silencioso. Ela chega sem pedir licença, toma conta da mente e aperta o coração. Mas existe uma verdade que liberta. Deus vê aquilo que ninguém mais vê. Salmos capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não está distante da sua dor. Ele se aproxima justamente quando tudo parece desmoronar. Você se sente fraco, sem forças para continuar? Jó sentiu isso, e ele foi honesto com Deus. Jó, capítulo 3, versículo 24. Os meus gemidos servem-me de pão, e os meus lamentos se derramam como água. Jó perdeu tudo: família, saúde, paz. Mas, mesmo assim, não perdeu a atenção de Deus. Você pode ter perdido o controle, mas Deus não perdeu você. Jeremias também conheceu o peso da angústia. O profeta chorão, como muitos o chamam. Ele escreveu em Lamentações, capítulo 3, versículos 17 e 18. Já não tenho paz, esqueci-me do que é felicidade. Digo a mim mesmo: minha força se esgotou, e a minha esperança no Senhor também. Parece familiar? Parece com o que você está vivendo agora? Mas veja o que ele diz logo depois, nos versículos 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Mesmo na dor, há um fio de esperança. Mesmo na angústia, Deus continua fiel. Você pode ter esquecido de você, mas Deus não. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa promessa não é apenas um texto bonito. É a realidade de um Deus que segura você, mesmo quando suas mãos já não conseguem segurar nada. Você não precisa se curar antes de orar.
Não precisa ter tudo resolvido antes de buscar. Deus acolhe a alma quebrada, o coração ferido, a mente cansada. E Ele diz: eu estou aqui, eu nunca saí. Há um lugar na Bíblia onde Jesus nos mostra o que é a ansiedade profunda. Não com palavras teológicas, mas com suor, lágrimas e dor. Esse lugar é o Getsêmani. Ali, Jesus não estava pregando, não estava curando. Estava lutando. Lutando com o peso do mundo, com a cruz que se aproximava e com uma angústia que nenhum ser humano jamais entenderá por completo. Mateus capítulo 26, versículo 38. A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Sim, o próprio Filho de Deus disse: minha alma está profundamente triste. Você consegue imaginar? O Salvador do mundo, curvado de angústia. Lucas, o médico, descreve com detalhes o estado físico e emocional de Jesus. Lucas, capítulo 22, versículo 44. Estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo no chão. A ciência chama isso de hematidrose, uma condição rara causada por extremo estresse emocional, em que os vasos sanguíneos ao redor das glândulas sudoríparas se rompem. Jesus não apenas conhece a ansiedade, ele a sentiu. E sabe o que ele fez com essa dor? Ele orou. Ele se lançou ao Pai. Mesmo sabendo que a cruz o esperava, ele se entregou. E por quê? Por amor. Por você. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus não é indiferente ao seu sofrimento. Ele não apenas entende, ele se compadece. Ele não olha para você com cobrança, mas com compaixão. Ele já esteve no lugar da dor e venceu. Por isso, quando a ansiedade te esmagar, lembre-se, você tem um Salvador que já esteve aí. E ele não te abandona. O Getsêmani foi escuro, foi solitário, mas ele passou por ele, para que você nunca precise caminhar sozinho nas suas noites mais escuras. A ansiedade, a dor da alma, o desespero, não são sinais de fraqueza espiritual. São marcas humanas. Até os maiores homens de Deus também sofreram. Elias, o profeta do fogo, o homem que desafiou reis e fez o céu parar de chover por 3 anos. Mas logo depois de sua maior vitória, ele caiu em profunda angústia. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Elias entrou no deserto, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte. Disse: já basta, ó Senhor, tira a minha vida. Você consegue imaginar um homem que foi usado por Deus de forma tão poderosa, agora pedindo para morrer? A alma dele estava exausta, o coração abatido. Mas Deus não o repreendeu. Não disse: homem de pouca fé. Não virou o rosto. Ele enviou um anjo, com pão, com água, com descanso. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 7. Levanta-te e come, porque o caminho será longo para ti. Esse é o nosso Deus. Ele cuida antes de cobrar. Davi também conhecia a dor emocional. O homem segundo o coração de Deus chorava. Salmos capítulo 69, versículo 3. Estou cansado de clamar. Seca-se a minha garganta. Os meus olhos desfalecem esperando por meu Deus. Davi fala como quem está à beira de um colapso. Mas mesmo assim, ele continua falando com Deus. E aí está o segredo: levar a dor para Deus. Não esconder, não fingir, mas confessar. Paulo, o grande apóstolo das nações, também teve seu momento de agonia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8.
fomos sobrecarregados acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. Você já se sentiu assim, sobrecarregado além do que pode suportar? Paulo também. Mas veja o que ele diz depois, no versículo 9. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Até o sofrimento ensina a confiar. Se Elias, Davi e Paulo passaram por noites escuras da alma, então saiba, você não está só. Homens e mulheres de fé também lutam contra angústias, mas todos eles foram sustentados. E você também será. A ansiedade fala alto. Ela grita dentro da mente e faz o coração correr sem sair do lugar. Mas existe uma voz mais forte, mais firme, mais verdadeira. A voz do Senhor. E Ele deixou promessas, não para decorar, mas para segurar quando tudo parece cair. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A paz de Deus não é ausência de problemas, é presença dele no meio deles. Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel. Essa promessa não tem cláusulas. Não diz, se você for perfeito, ou se você fizer tudo certo. Ela diz, eu sou contigo. Salmos 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Você está com o coração em pedaços? Com a alma oprimida? Então saiba, Deus está perto. Salmos 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Você não precisa carregar isso sozinho. Pode lançar aos pés dele. E sabe o que Deus faz? Ele sustenta. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se você está cansado, Jesus não te oferece mais peso. Ele te oferece descanso. E quando tudo falha, quando não há palavras, nem forças. Romanos capítulo 8, versículo 26. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mesmo em silêncio, o céu está ouvindo. Mesmo no caos, você não está desamparado. As promessas de Deus não são frases bonitas, são âncoras, firmes, eternas. Agarre-se nelas, hoje, agora. Você ouviu? Você sentiu? Talvez até chorou. Porque essa mensagem não é só informação, é vida. É Deus falando com você. Ele conhece seu coração. Ele viu suas noites em claro, as lágrimas escondidas. E hoje, Ele te chama. Apocalipse capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo, não com imposição, mas com amor. Você pode continuar tentando sozinho, ou pode abrir a porta. Pode continuar carregando o peso, ou entregar nas mãos dele. Você pode dizer agora mesmo, Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu me rendo. Eu confio em Ti. Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.
É isso, crer, receber. Não importa seu passado, sua dor, suas quedas. Jesus veio exatamente por isso. João capítulo 3, versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele quer salvar, ele quer curar, ele quer transformar. E se você sentiu isso hoje, é porque ele está te tocando. Você não é um erro, você não está perdido demais. Você é amado. Isaías capítulo 43, versículo 1. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Esse é o convite, essa é a promessa. Jesus te chama pelo nome e diz: você é meu. Se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. Pode ser o sopro de esperança que uma alma precisa hoje. Curta, comente, inscreva-se e lembre-se: você é amado. Você é visto. Você é eterno em Cristo.